Bom dia aos irmãos. Vamos começar a nossa reunião. Gabriel vai vir aqui orar nesse momento. Oramos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por nos permitir estar aqui em sua casa. Pai, meio a tantas adversidades, mas nós estamos aqui, ó Pai. O único objetivo, ó Pai, que é te cultuar. Te peço que nos abençoe aqui nesse local. Aqueles que estão vindo também possam estar chegando em paz, ó Pai. Que você possa estar abençoando a nossa missão aqui da igreja. Muito obrigado por tudo. Nessa oração que te faço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, é esperança em tempo de quarentena. E a lição de hoje: Deus é a única solução para curar a sociedade. O texto básico é 2 Reis, você trouxe a Bíblia ou o celular, 2 Reis 2, 19 a 22. 2 Reis 2, 19 a 22. A minha versão é diferente da de vocês, mas vocês acompanham aí na versão de vocês. Um grupo formado das autoridades locais foi procurar Eliseu e lhe disseram: temos um problema. Nossa cidade, como vê, está bem localizada, porém sua água não é boa e a terra é estéril. 20. Eliseu respondeu: tragam-me um prato novo cheio de sal. E eles fizeram como ele ordenou. Eliseu tomou o prato de sal, foi até a fonte e ali despejou o sal, dizendo: assim diz o Senhor, purifiquei estas águas, ela não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Então, a gente vê aqui que Eliseu chega em Jericó, ele está em Jericó e as pessoas começam a reclamar da situação e da água. É o que a gente tem vivido atualmente, né? Algumas situações da água. Parece alguma coisa semelhante ao que a gente vive. A gente vive numa cidade maravilhosa, mas a água não é maravilhosa. E a gente vai percorrer nesse texto, nesses 2 versículos, que Deus é a única solução para curar a sociedade. A sociedade, seja ela econômica, espiritual, política, Deus ainda é a solução. Eu lembro quando eu ia no Jacarezinho, meu avô tinha um azulejo, eu nasci em 65, eu não lembro, mas eu devia ter 3 anos, eu lembro que tinha lá na casa dele: Cristo é a única esperança. E ele continua sendo a única esperança. Não estou trazendo novidade para ninguém, que Cristo é a única esperança, que Deus é a solução e a única solução, que Ele é capaz de curar uma sociedade. Então a gente vê hoje que Deus ainda continua sendo a única solução. E a gente sabe que Deus pode curar tanto físico, quanto espiritual, quanto emocional, quando libertar do pecado, e tanto a parte econômica também, porque Ele é o dono da prata e do ouro. E nos tópicos da revista vai dizer, o primeiro tópico é buscando orientação de Deus. Vocês vão perceber no texto que vai dizer que na versão de vocês vai dizer que os homens foram até Eliseu e procuraram porque não tinha solução para um problema. Eliseu ali vamos dizer assim, é como se o representante de Deus na terra. Eliseu representava Deus ali nesse momento, Eliseu era um profeta de Deus. Então, todas as vezes que a gente vai ter alguma dificuldade, eu sei que a gente já passou por várias aqui, né? Todo mundo tem a sua experiência, que aqui já está quase todo mundo passando dos 40. Cada um teve a sua experiência nesses momentos em que a gente via que não tinha solução, e a única solução é buscar a Deus.
Hoje a gente vê muitas pessoas buscando a Deus por outras coisas, né? Busca a Deus para ter um carro, busca a Deus para ter uma situação financeira melhor, busca a Deus e depois esquece desse Deus. Mas não é essa a questão. A gente precisa ter a certeza que, seja ela dificuldade que a gente não consiga superar ou pequena, a gente precisa continuar buscando a Deus. E a gente aprende desde pequeno que a gente deve buscar em oração. Seja uma dor de cabeça, seja um problema renal, você vai precisar sempre, eu também, procurar a Deus. E hoje as pessoas estão procurando soluções mágicas, né? Soluções que não são, primeiro eu busco a Deus, não. Primeiro eu vou buscar um conselho com um amigo. Eu tenho uma dificuldade, um amigo vai dizer para mim tal coisa, o outro vai dizer tal coisa, e a gente acaba não chegando a coisa nenhuma. Então, a única solução é para gente que já entende, é para aqueles que ainda vão entender, é que Deus é a única solução e a oração é o único meio de a gente ter uma ligação e uma resposta. E aqueles homens tinham uma certeza, não tinha solução, a quem a gente vai procurar? Para entender um pouco, Elias tinha acabado de morrer e Eliseu fica no lugar. Então as pessoas acham que tinha algum receio, mas aí ele provou que ele tinha um contato direto com Deus e resolveu a situação. Então a cidade que a gente vive hoje, maravilhosa, a gente tem visto o problema da SEDAI, né? Então não adianta eu chegar e falar com o governador. O governador não vai resolver a situação. Eu só posso falar com quem entende da situação, quem é capaz de resolver a situação. Assim a gente espera, porque a pessoa já está lá na SEDAI há vários anos, eles sabem como tratar a água. E então a gente vai perceber que a gente precisa ir no lugar certo. Todo mundo já passou no trabalho que alguém falou assim: não vou falar com um subordinado, vou direto a Deus, mas vai direto no diretor para resolver o problema. Pelo menos comigo foi assim. Eu tinha um problema lá que eu trabalho no semi-enterrado da UERJ, um calor de 40 graus, não tinha ar-condicionado. Ele tinha prometido que ia comprar o ar, já tinha passado um ano, já tinha falado com o chefe várias vezes, o chefe subordinado a mim, ele era acima do meu chefe. Aí eu cheguei lá e falei: ó, diretor, já tem um ano, só que no estado você tem que fazer vários processos. Ele achou que já tinha resolvido. Aí chamou o outro subordinado e resolveu a situação. Quer dizer, você não tem que ficar falando com o subordinado, você vai direto a Deus. A gente sabe que hoje a gente não precisa falar com o profeta, vamos dizer assim, a gente tem um acesso direto a Deus, ao Pai, através de Jesus Cristo. Então a gente precisa ter essa consciência. E quando os problemas são impossíveis de resolver, a gente vai ver na Bíblia que quando estamos com algo impossível, em Marcos 10, 27, Jesus olhou atentamente para eles e então disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então a gente percebe que quando possível para mim, o impossível Deus vai fazer para mim. Então quando eu vejo que realmente não tem mais solução, a gente vai pedir o recurso de Deus. É lógico que a gente não vai, a gente não deve, como já disse aqui, não vai deixar de pedir até quando eu tenho uma dor de cabeça, lógico. Mas quando as coisas já estão fora do meu alcance, eu disse isso domingo, fora do meu alcance, Deus é capaz de fazer o impossível, porque a palavra dele diz isso, que é impossível para os homens, é possível para mim. Deus disse que era possível.
Então isso a gente pode perceber que a gente precisa continuar buscando Deus em oração. No segundo tópico, resolva os problemas na origem do assunto da água. Não sei quantos viram a reportagem, e os ambientais vão dizer o quê? É preciso cuidar da filtragem antes que chegue no rio, porque quando chegar no rio não tem mais como filtrar. E também disseram que estão acabando com os manguezais, estão acabando com as florestas, com as árvores que ficam à beira do rio. Quer dizer, aí a poluição aumenta, não há cloro que dê jeito, não há carvão que dê jeito, porque quando você trata a piscina, você usa alguns produtos químicos, e a água você usa produtos químicos, vai ter que usar muito mais produtos químicos, e mesmo assim a geosmina não acaba, porque ela continua proliferando. Então não adianta você chegar lá no rio e depois querer tratar a água. É preciso tratar na origem. Então a gente também passa isso na nossa vida. A gente precisa tratar as nossas situações na origem. Então, algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente precisa ser tratado na origem. Não adianta você e eu pegar o sal e sair jogando sal em tudo quanto é lugar, né? O sal, ele é benéfico em algumas situações, mas outras ele não vai ser. O sal, ele é algo que ajuda muito no churrasco, porque o churrasco sem sal não está certo. Quer dizer, a gente precisa resolver as nossas situações na origem. O que eu quero dizer é que aonde se deu a origem da sua mágoa. É preciso a gente começar a refletir aonde começou a minha mágoa, aonde que deu aquele estalo de eu entrar numa depressão, aonde se deu o estalo de eu ficar, não liberar o perdão para tal pessoa. E essas coisas acarretam situações que vai prejudicar a nossa saúde. Não vai prejudicar a saúde do outro, prejudica a minha saúde. Aí a gente começa a ficar com algumas enfermidades psicossomáticas, porque a gente não tratou na origem. A gente não conseguiu perdoar alguém, a gente não conseguiu deixar aquela mágoa, aquele rancor, aquelas outras coisas que é a nossa tristeza, que aí passa para melancolia e depois para uma depressão. Então a gente precisa atacar na origem. Não quero dizer que você vai jogar o sal lá, eu quero dizer que você precisa e eu precisamos tratar na origem. Porque em Provérbios 4 vai dizer, 23 vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guarda o teu coração, porque essas coisas vêm do coração. O coração é um sentimento, né? Vamos dizer assim, não é o físico, não é o coração que aumente a pressão, mas isso tudo, essas coisas que a gente começa a guardar, o coração começa a ficar com esses sintomas de estresse, depressão, mágoa, e surgem outras situações que eu não sou psicólogo, mas vai surgindo situações porque a gente vai acumulando dentro do coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso psique, e a gente não consegue acabar com as nossas dificuldades na origem, porque a gente não consegue interromper ali aquela situação. E a Bíblia sempre vai nos ensinar que tudo de lá vai proceder a vida, a fonte da vida. Deus é vida e abundante? Sim. Jesus é abundante? Sim. Mas eu também preciso cuidar do meu físico, do meu psicológico. Não adianta eu tenho Jesus, aí continuo com as mesmas coisas, sem perdoar, sem largar as mágoas, e as enfermidades vão continuar aparecendo, aí depois a gente fica, Senhor, me cura. Mas é você que às vezes precisa procurar também
ajuda profissional, né? Não é simplesmente, eu aceitei a Cristo e toda a depressão vai acabar. Tem algumas pessoas que precisam tomar medicação, tem outras pessoas que precisam fazer um acompanhamento, né? Então a gente precisa também entender isso. E o próprio, em Mateus 15, 19, vai dizer: porque do coração procedem os maus pensamentos. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Quer dizer, você vê que a mente, o coração vai estar sempre ligado, e Jesus vai dizer isso, porque é do coração, é da mente. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso coração, do nosso físico. Em Provérbios 13, 14 vai dizer: a doutrina do sábio é uma fonte de vida, para se desviar dos laços de morte. Quer dizer, quando a gente não trata as coisas na origem, elas vão te levando para um laço de morte. Pode ser morte física, pode ser a morte espiritual, porque a gente não precisa tratar na origem. Tinha uma canção, não consegui lembrar, mas me lembro onde eu caí. Tinha uma canção que falava sobre isso, para que Deus me lembrasse aonde eu caí, aonde eu tropecei, aonde eu pequei, aonde eu errei, para que a gente voltasse no início. Acho que é essa, né? Voltar ao início de tudo, voltar do início para refazer de novo, para a gente recomeçar uma nova vida. Eu já estou terminando. Confie no poder da palavra. Josué 23, versículo 14. Logo vou seguir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem muito bem, de coração e de alma, que as promessas do Senhor, o seu Deus, foram cumpridas. Todas as coisas boas que Ele prometeu já são uma realidade e nada falta. Vocês perceberam aí que a gente já sabe que as promessas de Deus vão se cumprir e já se cumpriram. E a promessa de Deus se cumpriu, isso aí que eu estou falando. E a promessa de Deus se cumpriu, que Ele disse que ia mandar um Salvador. O Salvador chegou. Ele disse que ia termos vida e vida em abundância. Nós recebemos, que temos a vida eterna. Então a gente vai percebendo que as promessas de Deus vão se cumprir, já se cumpriram na nossa vida. É só você observar em 2020, você passou e eu estamos passando, 2021, estamos com as promessas de Deus se cumprindo, porque eu e você estamos aqui. Aqueles que também se foram, a promessa de Deus se cumpriu até o dia que ele estava vivo. Quando ele já se foi, as promessas de Deus vão se cumprir, porque eles vão estar com o Senhor. É lógico que isso é uma questão de entender as coisas de Deus. É como eu disse, e a gente vê hoje muito se usando o sal. Todo mundo já ouviu falar que o sal, aí começa a jogar sal no cantos da casa, diz que até espanta barato, eu não sei. Eu sei que sal com cravo e limão espanta as moscas, mas isso aí é outra questão. Eu quero também dizer que não adianta você pegar o sal e sair jogando no vizinho. O vizinho vai ficar só salgado e chateado. Não adianta você jogar sal no terreno do vizinho. Não adianta fazer a campanha do sal, porque o sal não tem poder nenhum a não ser salgar. O sal marinho, ou o sal do Himalaia, ou outro tipo de sal. O que eu quero dizer é que quando Eliseu pega o sal e joga o sal na fonte, o poder não estava no sal. Você vai perceber que no versículo ele vai dizer: assim diz o Senhor. As pessoas precisavam ver algo físico, e as pessoas ainda continuam precisando, e algumas pessoas precisam ainda perceber algo físico. Aí se cria o sal ungido, o lenço, e vai alimentando por aí.
Só que isso aí é uma outra questão. A gente está falando do sal, porque aquele sal que ele usou e o prato novo significa sal, é a presença de Deus. Porque o sal significava que a presença de Deus ia mudar aquela fonte, que a presença de Deus ia fazer aquela cidade ser diferente. Se você não sabe, até hoje, essa fonte existe em Jericó, e ela é visitada por muitas pessoas, e é uma fonte de água cristalina e limpa. Eu sei que talvez você não saiba que a história é que quando Josué entra em Jericó, ele disse que lá não ia frutificar nada, mas depois, quando Eliseu coloca isso, a terra passa a ser produtiva e a água cristalina, e as pessoas continuam a visitar aquela fonte. Então, o sal significa a presença de Deus, e ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, para salvar uma sociedade que está corrompida, é preciso ter o sal. Esse grãozinho de sal, que é você, que sou eu, é que vai transformar essa sociedade. Aquela sociedade que está corrompida, e você vai dizer: não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não vou fazer. Então, é cada grãozinho de sal, que sou eu e você, é que vai fazer que a sociedade seja curada. A gente não precisa se achar incapaz, ou virar político, ou virar algo importante para fazer que a sociedade mude. A gente vai mudar a nossa sociedade perto da gente, perto da onde a gente vive. A sociedade que a gente vai mudar é em Costa Barros. Ou você não viu, ou você não observou que a sociedade de Costa Barros tem mudado porque a gente apoiou o projeto Casa Viver. Será que você não observa que a sociedade começa a observar que a Igreja Batista Costa Barros está aqui para abençoar as outras pessoas? Não simplesmente só para anunciar: vem para cá que o Senhor salva, mas sim para cuidar das pessoas. Então, mudar uma sociedade, o Senhor vai usar os pratos, e o sal, que sou eu e você. O prato é a gente que conduz a nossa vida, né? O prato limpo, o prato que entende que a presença de Deus é que faz a diferença, que a presença de Deus é que vai mudar uma sociedade. Então a gente começa a entender que a lição que vai dizer que Deus é a única solução para curar a sociedade é que Deus habita em mim e em você, para que a gente cure essa sociedade. Talvez a gente não veja com tanta expressão que a gente queria, né? De uma sociedade totalmente, mas se a gente salvar uma pessoa, já faz uma diferença. Se alguém ver uma mudança na minha vida e na sua vida, e observar que Deus está com você, ele vai sempre que ele tiver uma dificuldade. Até outro dia um colega lá no trabalho falou, não querendo dizer nada demais, ele falou: cara, quando alguém tem algumas dificuldades, você é um cara legal, a sua maneira de falar, não sei o quê, e quando alguém tem alguma dificuldade, vai até você para perguntar a sua opinião. Não que eu seja melhor que ninguém, porque eles também podem ter a opinião deles. Apenas a opinião minha é centrada na palavra e naquilo que eu aprendi, naquilo que eu creio. Que Deus é capaz de solucionar os problemas, que Deus é capaz de curar uma sociedade. Eu não preciso dar rasteira em ninguém para chegar aonde a gente quer chegar. A gente precisa cuidar das pessoas. E o autor da lição diz sobre isso, que a igreja precisa se colocar
na sociedade, fazendo diferença nessa sociedade, sendo sal, sendo prato e levando até as pessoas que Deus continua sendo a única solução. Eu sei que nessa época de pandemia tem um sistema aí que é o do terror psicológico, dizer que vai acabar, mas Jesus não veio fazer isso. Ele veio anunciar e salvar aqueles que haviam sido perdidos. Ele não veio condenar ninguém. Ele veio dizer: eu sou a solução. Eu sou a solução para que você se liberte do pecado, se arrependa do pecado e seja salvo e tenha uma vida abundante. Dificuldades vocês vão ter, ele também disse isso. Dificuldades vocês vão passar, mas as minhas promessas vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Não é porque eu sou salvo só, é porque Ele prometeu que é cumprir. Não é porque eu sou dizimista, porque eu sou membro da igreja. Não, é porque eu pertenço a Ele. Ele disse que ia cuidar de cada um de nós, porque Ele é o hoje, o ontem e eternamente, o Jesus que cura e salva uma sociedade. E Ele vai usar as pessoas. Ele sempre usou as pessoas. Foi o que Ele disse quando subiu: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a lição de hoje. Deus é a solução. Deus é a solução para curar uma sociedade, para curar a minha vida e a sua vida. Continue a buscar a solução em Deus, que Deus é capaz de solucionar, seja uma dor de cabeça, seja uma unha encravada. Lógico que você vai orar, mas vai procurar uma pessoa para cuidar da sua unha. A unha pode ser curada? Pode, mas tem a pessoa específica para tratar. Então a gente também precisa entender isso. Deus colocou as pessoas, tanto que tem hoje vacina para a gente se vacinar contra a Covid. Ele usou as pessoas. Tem pessoas que não foram contaminadas, tem pessoas que foram curadas, tem pessoas que se foram, e Deus continua sendo Deus, mas Ele vai continuar usando as pessoas. A gente não precisa colocar tudo na conta. Deus vai fazer, mas eu não faço nada, aí Deus vai curar a sociedade. Não, eu tenho que fazer a minha parte de sal, que é salgar o mundo, que é levar até eles a salvação, que aquilo que a gente recebeu a gente possa dar de graça. Quero agradecer a todos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. É porque nessa época de DVD a gente não consegue nem debater, né? Que a gente gosta de debater. O Paulo César sabe disso. O tio Julinho me perguntou que a gente queria DVD para poder debater, mas tem a máscara, tem a dificuldade. Por isso que ele tem que ficar aqui como se estivesse pregando. Eu gosto de ouvir as pessoas, mas o momento está meio difícil de fazer isso. E é corrido, então não dá para a gente ficar demorando muito aqui na IBD. Então vamos orar. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema, se você tem um desejo de cura, esse é o momento em que você vai fazer a sua própria oração. Como a gente já aprendeu aqui, Ele cumpre as suas promessas. Então não é a minha palavra, não é a minha oração. Não existe poder nenhum na minha oração, existe poder em quem responde a oração. E Ele é capaz de responder a oração de cada um. Então, esse é o momento em que a gente vai fazer um minuto aí, ou poucos segundos, né, para a gente encerrar no CBD e depois eu encerro.
Deus de todo poder, de toda graça, Deus de misericórdia, estamos aqui na Tua presença. Humildemente te pedimos, Senhor, cura as nossas dores, as nossas enfermidades. Visita, Senhor, cada irmão que está passando por algum momento de enfermidade. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura qualquer coisa, qualquer necessidade. Tu és o Deus do impossível. Queremos te pedir, Senhor, nos cura, nos faça, Senhor, ser sal dessa terra. Quando a gente vê Costa Barros, a gente vê uma terra seca, uma terra que não produz, uma terra que precisa da Tua presença, Senhor. Usa essas igrejas aqui espalhadas em Costa Barros. Usa as pessoas em Costa Barros para anunciar a Tua palavra, para que as pessoas vejam em nós discípulos Teus, porque podemos amar uns aos outros, Senhor. Não estamos brigando contra ninguém, nós só queremos anunciar que Tu és o único que tem a solução para curar uma sociedade. Perdoa os nossos pecados, ser com a continuidade do culto que prestamos a Ti. A começar em mim, Senhor, que a Tua palavra entre no meu coração, que eu possa lembrar todos os dias de entrar na Tua presença, de fazer as minhas orações e entregar cada momento da minha vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.